Boa noite. Alô, teste. Fala para mim se chegou aí, Felipe. Som, peraí. Pra mim tá bom. Sim, estamos no ar. Estamos no ar. Boa noite. Hoje é dia 19 de abril de 2021. Sejam todos bem-vindos e obrigada pela presença. E aí, gente, vocês já curtiram o nosso vídeo? O pessoal tá chegando. Eu tô começando a ver aqui, ó. Vânia Xavier já chegou rapidinho, pontual. Boa noite, Vânia. Registrem a sua presença com o boa noite. Eu sou a Rejane. Esse aqui é o Felipe. Esse aqui é o Paulo. E nós somos da Casa Espírita, do Centro Espírita Selvi, em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Os nossos estudos, eles são presenciais, porém, por conta da pandemia, nós estamos fazendo todos os estudos online. Esses estudos ficam gravados, né? E todos podem assistir, mesmo depois que a gente terminar aqui. Então, participem com comentários, com dúvidas aqui pelo YouTube. Tem mais uma pessoa chegando aqui, Glauci. Boa noite, Glauci. Seja bem-vinda. Bom, para a gente começar, a gente vai fazer uma paginazinha. Você tem alguma coisa mais para falar, Felipe? Não. Não? Hoje o estudo da gente vai ser Os Desertos do Espaço. Esse é o livro da Gênese, de Allan Kardec, para quem acabou de chegar. E nós estamos já no capítulo 6, Os Desertos do Espaço. Só que nós vamos começar com uma paginazinha, uma prece, devagarzinho, enquanto o pessoal está chegando, né? A página a página 61 de Minutos de Sabedoria de Setores Pastorino. Toda a natureza é uma harmonia divina, sinfonia maravilhosa, que convida todas as criaturas a que acompanhem sua evolução e progresso. Seja, em sua vida, um instrumento apto a captar as vibrações de paz e de serenidade. E a sua saúde encontrará o equilíbrio necessário a prosperar cada vez mais. Viva de acordo com as leis da natureza e com o espírito voltado para Deus. Felipe vai fazer a nossa prece. Vamos lá, gente. Para aqueles que desejarem, fecham os olhos, para que as distrações visuais não nos atrapalhem nesse momento em que a gente, juntos, conecta os nossos pensamentos numa só direção. Conecta os nossos pensamentos em Deus, o Criador, agradecendo a oportunidade da vida, de estarmos encarnados, a oportunidade do dia, as alegrias, os desafios e tudo o que ocorreu no dia de hoje ter proporcionado esse nosso encontro. Rogamos para esse nosso encontro, para esse nosso momento, a presença dos benfeitores, dos nossos anjos protetores, dos protetores da casa Selve, do estudo Gelco, que eles possam proteger o nosso encontro, que possa influenciar nossas mentes com pensamentos, ideias edificantes e que possamos também fazer a nossa parte, abastecido de vontade e de ânimo para interiorizar esses conceitos, esses entendimentos, essas novas ideias em nosso interior
e que possamos, a cada dia, colocar em prática, fazendo de nós novas pessoas, novas atitudes, novos hábitos, tendo a certeza que ao final do dia de hoje e ao final dessa existência, estaremos muito melhor do que chegamos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E lembrando para vocês que o nosso estudo acontece todas as segundas-feiras, 8 horas da noite, às 20, né, em ponto, tá? A gente está sempre por aqui estudando, trocando ideias, refletindo sobre a Gênese espírita, através dos entendimentos de Allan Kardec. Bom, tem mais gente que chegou. Calma aí. Chegou também o Tiago. Boa noite, Tiago. Sentimos a sua falta. Luísa, boa noite, Luísa. Todo mundo que não veio semana passada, a gente sentiu falta, viu? Fátima Geraldo de Abreu. Boa noite, Fátima. Seja bem-vinda. Que bom vê-los aqui mais uma segunda-feira. Hoje o nosso estudo começa com o Felipe. Ele vai começar falando sobre os desertos do espaço. Felipe, pode ficar à vontade, tá bom? Para iniciar quando quiser. Tá bom, obrigado. Meu áudio tá bom, né? Ótimo, tá ótimo. Então vamos lá. Boa noite. Muito obrigado pela presença de vocês. Que possamos fazer parabéns para nós, né? A vontade nos moveu a, de uma forma livre, estar hoje juntos, né? Nesses pensamentos sobre esse tema do livro, nosso estudo. Então, vamos trabalhar. Né? Tem bastante coisa legal, bastante novidade. Né? Eu costumo falar que estou tendo a oportunidade de conhecer um pouco de Gênese, conhecer um pouco de astronomia, né? Acho que a vida que eu levo no dia a dia não me levaria a esse destino. Então eu estou curtindo, estou apaixonado pelo tema e trouxe bastante coisa aqui para a gente compartilhar. E vou pedir para vocês também interagirem comigo aqui, né? Lembrando que a presença de vocês e a participação de vocês também é de extrema valia, né, para o nosso curso aqui. Então, uma coisa que é importante, antes de começar o tema, de dizer para vocês, eu andei refletindo, e nesse estudo eu percebi, mais uma vez, o quanto é importante a gente entender o item, né? Hoje a gente vai falar sobre outros itens, a gente vai evoluindo em cada item daquele, em cada capítulo, em cada subtítulo. Então, o quanto é importante a gente se esforçar para poder ter uma compreensão de cada item. Porque o livro, ele vai numa ascendente, ele vai crescendo. Então, tudo que a gente estuda um pouquinho hoje tem muito a ver do que a gente estudou no encontro passado, que tem a ver no encontro... Então, a gente vai meio que subindo uma escadinha. Tá? Então, para vocês ficarem atentos, interagir com a gente, se for necessário, para que a gente consiga ter uma compreensão de cada item. E assim a gente vai subindo essa escadinha junto com Kardec, né? Junto com o entendimento que ele está compartilhando aqui. Longe de querer se formar um astrônomo, né? Um cosmólogo, longe disso. É só a gente acompanhando o raciocínio desse missionário, né, do Kardec, do professor, para a gente pelo menos absorver. Né? Então, cada item tem informações novas, informação que puxa do item anterior. Né?
Então, fica o convite aí, a disponibilidade de todos nós de interagir, tá? Caso não tenha algum entendimento, uma compreensão, mínima que seja, mas o suficiente para a gente ler o item segundo e conseguir compreender bem o que ele quis dizer para a gente, tá bom? Afinal de contas, né, a gente, é um curso que a gente faz que não tem diploma, não tem promoção no emprego, não tem lista de presença, não tem nada, né? É a vontade de estar juntos e o conhecimento é que nos conecta, né? Então, não existe nenhum empecilho para que a gente troque mais, né? E que a gente possa juntos ir acompanhando o que Kardec vai colocando em cada item. Tá? Lembrando, vamos entrar agora no tema de um flashback. Nós estamos no capítulo Uranografia, ou melhor, Astronomia, e se vocês perceberem, a gente já avançou bastante no conhecimento dos astros. Eu vou até compartilhar com vocês aqui uma imagem que resume um pouco os astros que a gente já conhece. Eu fiquei impressionado. Vê se chegou aí para vocês. Chegou, né? Eu fiquei impressionado. Olha quantos desenhos que tem aí. E a gente já passou por todos eles. Né? Então, a grande parte, para mim, eram astros desconhecidos e hoje eu sei até como eles são formados. Né? O que eu acho bastante legal. Então, a gente falou de nebulosas, né, que a gente pode ver essas nuvens aqui, né, que a gente viu logo lá no iniciozinho, né, essas nebulosas, o que dão a origem às galáxias, né? A gente falou das estrelas, dos sóis, no caso aqui tem o nosso sistema solar, aqui tem o nosso Sol. A gente falou dos planetas, olha aqui, planetas, né, o nosso está aqui. A gente falou também de satélites desses astros que acompanham esses planetas, no caso, a Terra tem a Lua, que é um satélite natural, né? E cometas, se eu não me engano, a Regiane falou de cometas aqui, ó, cometas, asteroides aqui, ó. Também falamos de galáxias, esse espiral aqui, tá vendo? Ó, galáxia, galáxia. Falamos da Via Láctea, que é a galáxia ao qual a gente pertence um momento, né? Que o nosso sistema solar está dentro dessa galáxia. E falamos também de estrelas, né? Eu comentei já com vocês. O Sol, no caso, é a nossa principal aqui, a gente viu que tem muitas outras. E na semana passada eu até brinquei com vocês assim, olha, agora a gente olha para o céu de uma forma muito diferente, né? Deixa eu tirar aqui o compartilhamento. Pronto, tirei. Agora a gente olha para o céu de uma forma diferente, né? Não que a olho nu a gente vai encontrar esses astros, né? Esses corpos celestes que a gente está estudando aqui. Mas que, pelo menos agora a gente tem um conhecimento do que tem. Eu vou fazer um convite para vocês. Um convite de olhar agora para o céu. Vocês conseguem daí? Daqui eu não consigo. Então eu vou compartilhar o meu céu com vocês. Exatamente o que está acontecendo agora aqui no meu céu. Eu estou aqui dentro do escritório, a janelinha está aqui meio de lado, né? Então eu não estou vendo o céu, mas existe um aplicativo, um site, em que ele mostra o céu em tempo real. É o Stellarium. Olha aí. Esse é o céu que está aqui de casa. Estou de Campo Grande, né, gente? Estou em Campo Grande. Esse é o céu aqui de casa. Então,
Eu olho para ele aqui, obviamente, esse estelário, deixa eu só contextualizar, né? Ele é um planetário de código aberto para o computador. Ele é como se fosse uma câmera que consegue esses astros que estão exatamente aqui na minha latitude e na minha longitude, ou seja, pelo sinal do GPS, através do celular ou do computador, ele consegue projetar os astros que estão aqui à minha vista. Obviamente, ele mostra um céu realista, em 3 dimensões. Eu vou mover daqui a pouco para vocês verem. E ele mostra um pouco mais do que o olho nu vê aqui, né? Sem nenhum equipamento. Ele mostra como se eu tivesse de binóculo ou até mesmo de telescópio. Ele pega pelo GPS. Né? Então vocês olham aqui, já tem uma lua crescente aqui, ó, que se eu olhar ali fora eu vejo ela. Então, acho que vale uma brincadeirazinha, né, de você ver alguns objetos, né, alguns astros. Vou até tirar aqui a Terra aqui, só para a gente olhar direto aqui para o céu. Então, acho que fica a oportunidade dessa brincadeira de olhar o céu aqui com a visão normal e tentar identificar esses objetos através desse aplicativo. Chama-se de Stellarium. Né? E você vai clicando nesses ícones aqui embaixo, ele aparece até as constelações para te ajudar a entender, ó, quem é quem. Né? Aí aqui, ó, Marte está aqui, tá vendo? Marte está aqui. E aqui tu clica no objetozinho, vem aqui todas as informações de Marte. Né? Sirius está aqui, ó. Tem todas as informações sobre essa estrela. E aí você pode vir dando zoom. Olha que legal. Fecha aqui. E você dá o zoom. E você vai vendo aqui, ó, várias outras. Vai clicando, ó. Peraí que eu tô sem óculos. Não tô enxergando. Ah, agora sim. Vai clicando aqui e tu vai vendo esses estrelas, satélites, ou seja, aparece tudo aqui. E não sei se vocês estão conseguindo observar daí, aparece aqui até mesmo os satélites da Starlink. Não sei se vocês têm. Deixa eu ver se eu consigo achar algum deles aqui se movendo. Ele se move aqui. Por enquanto não apareceu aqui ainda. Né? O Elon Musk, um empreendedor norte-americano, ele vai lançar 12 mil satélites na órbita, em nossa órbita, para poder oferecer conexão à internet em qualquer ponto do planeta. Então, esses satélites eles ficam circulando a órbita muito rápido. Por enquanto, não passou aqui no meu céu, não. De repente, no céu de vocês já apareceu aí algum satélite. Mas eles ficam aparecendo, né, como se fosse uma fila indiana, um atrás do outro. Né? Deixa eu ver se tem aqui. Se eu consigo ver aqui. Não está aqui ainda passando por mim. Mas daqui a pouco eles passam. Eles passam geralmente de 45 a 45 minutos, dependendo de qual. E tem 1.500 deles circulando a órbita já e já está fornecendo internet a alguns usuários. Então você está no meio do oceano, vai ter internet, em torno de 150 megabits, como se fosse essa internet que a gente tem hoje aqui, né? Como se fosse um 4G, em qualquer ponto do planeta. Então ele está lançando aí pequenos satélites em órbita para poder oferecer conexão à internet a todo mundo. Né? Então fica, depois eu vou colocar aqui, depois não, vou colocar agora que eu já estou com o link aqui, para que vocês depois façam esse exercício, né, de curiosidade. Para que vocês explorem o céu, né, que está passando aí pela cabeça de vocês. Beleza? Então vamos lá. Vamos voltar aqui para o Kardec aqui.
Então vamos lá, gente. Item 45, os desertos do espaço, subtítulo, e é uma comunicação do espírito de Galileu, né? Então ele começa assim, logo no primeiro parágrafo. Um deserto inimaginável, sem limites, se estende para além da aglomeração de estrelas de que acabamos de tratar e a envolve. Então, o que ele quer dizer aí? Ele fala assim, Felipe, é o seguinte, agora tu tá se achando o cara, né, conhecendo os astros aí. Mas só que o que envolve esses astros é um deserto inimaginável, infinito, sem limites, né? Então existe aí um deserto, é isso que ele quer falar nesse subtítulo, né? E no segundo item, no segundo parágrafo, ele coloca assim: os amontoados de matéria cósmica se encontram isolados no espaço como ilhas flutuantes de um imenso arquipélago. Então ele coloca esses astros que a gente vê, essas galáxias que a gente vê, essas nebulosas que a gente vê, como ilhas num imenso oceano. Então tem uma galáxia aqui, tem uma nebulosa ali. Então, grandes distâncias entre eles. Então, o que tem mais são os desertos, são esses espaços em que essa matéria cósmica ela é montada, né? E ele depois continua assim: só a imaginação em suas concepções mais altas é capaz de transpor tão prodigiosa imensidade. Essas solidões mudas e privadas de toda aparência de vida e de encarar, de certa maneira, a ideia dessa infinidade relativa. Solidões mudas, né? Porque as galáxias ficam assim, né? Separadas por distâncias, que eu vou até citar com vocês aqui, mas é um número... A gente às vezes diz assim, é um número astronômico, né? Para dizer que é imenso. Só para vocês terem a ideia, a Via Láctea, né? Ou seja, a galáxia em que a gente está encarnado, ela é um espiralado, como as fotos que a gente já viu, e o diâmetro dela, de ponta daqui, da ponta daqui, são 100 mil anos-luz. Só que um anos-luz são 300 quilômetros por segundo, né? Para você ver como que ela é grande. E o sistema solar, ela está só num espiral aí de todos os outros sistemas, de todos os outros objetos que a gente comentou, astros que a gente comentou aqui agora. E o que não está ali na galáxia é o espaço, é isso que ele chama de deserto. Tem até um comparativo que é interessante, né? Se a gente entrasse num jato, né? Jato comercial, sei lá, 800 km por hora, e a gente de um extremo ao outro da galáxia, a gente demoraria 100 bilhões de anos terrestres para poder ir de um ponto para o outro, né? É astronômico o negócio. E é interessante que a nossa galáxia, a Via Láctea, é uma entre bilhões de galáxias que existem no universo, que são muito maiores do que as nossas. Milhares de vezes algumas, milhares de vezes maiores que a nossa. Legal, né? Então, vamos lá. 46. Continuando ainda o raciocínio do deserto. Ele diz assim: todavia, o deserto celeste que envolve o nosso universo sideral e que parece estender-se como os afastados confins do mundo astral, é abarcado pela visão e pelo poder infinito do Altíssimo, que além desses céus, dos nossos céus, desenvolveu a trama
da sua criação ilimitada. Né? Ele está falando de Deus, do Criador. Além dele criar o nosso, né? Ele cria isso tudo como se fosse uma trama. Bonito o paralelo que ele faz para que a gente possa entender, né? Ou seja, tudo muito conectado, tudo muito certo, tudo muito solidário, né? Quando a gente fala desses astros, dessas galáxias, do universo como um todo, né? Desenvolveu a trama de sua criação ilimitada. Sendo mais específico, eu me lembro num livro que eu até estou lendo agora, para ajudar a entender, né? Eu estou lendo um livro que se chama Evolução em Dois Mundos, que foi psicografado por Chico e por Valdo, ambos em locais diferentes, né? Sob orientação de um espírito do André Luiz. E ele coloca um item muito interessante logo no início, que ele coloca assim, capítulo Fluido Cósmico, item 1.1.1. E ele coloca cocriação em plano maior. Ele diz assim, ó, nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas, em processo de comunhão indescritível. Substância original, ele está falando do fluido cósmico universal, né? A matéria elementar, a matéria primária de toda essa criação. Então ele diz que junto de Deus existem inteligências divinas a ele agregadas. E a gente está falando de cocriação em plano maior. Criar junto, num plano um pouco mais amplo. Né? Em comunhão indescritível. Então, essas inteligências em comunhão com Deus. E ele continua assim. Opa, peraí. Extraindo desse hálito espiritual, que é o sinônimo de fluido cósmico universal, extraindo desse fluido cósmico os celeiros de energia com que constrói os sistemas da imensidade. Isso tudo, todos os objetos que a gente está falando, esses astros que a gente está falando, em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa. Então ele está mostrando, está fazendo a gente entender que junto de Deus existem inteligências que se tornaram divinas e que a eles estão em comunhão indescritível e que constrói esses sistemas, essas galáxias, esses sistemas solares, essas nebulosas, podemos entender assim. Ele finaliza assim, essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino, fluido cósmico, e convertem-no em habitações cósmicas. É onde a gente está. De múltiplas expressões, ou seja, não só igual à nossa. Radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo às leis pré-determinadas. Leis essas criadas por Deus, apenas por Deus. Quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas se desgastam e se transformam por fim, uma vez que o espírito criado pode formar, mas só Deus é o criador de toda a eternidade. Ele coloca muita informação boa aí. Né? Ele coloca habitações cósmicas, múltiplas expressões de várias formas, que emitem luz, que não emitem luz, né? Que perduram por milênios, mas têm a sua validade, têm o seu auge, tem o seu crescente, o seu auge, o seu declínio, assim como toda a matéria. Né?
e que os espíritos criados por Deus cocriam, ajudam na criação. Mas só Deus é o criador de toda a eternidade, porque ele não tem um início. Lembrando daquela definição que a gente trouxe lá do início, aquela brincadeira que eu fiz com vocês no início. Está tudo muito conectado e a gente precisa entender para poder evoluir num crescente, né, de entendimento. Legal. Voltando lá no livro, item 47, ele diz assim: além dessas vastas solidões, que é certo, com efeito irradiam mundos magnificentes, tanto quanto nas regiões acessíveis às investigações humanas, né? Então a gente tem mundos magnificentes daquilo que a gente sabe que existe e daquilo que a gente nem imagina que existe. Sucedem-se lá os agregados longínquos de substância cósmica. Lá se revelam e se desenvolvem novos mundos, cujas condições variadas e diversas das que são peculiares ao vosso globo, lhes dão uma vida que as vossas concepções não podem imaginar, nem os vossos estudos comprovar. É lá que resplandece em toda a sua plenitude o poder do Criador. 2 livros que foram escritos por pessoas, espíritos diferentes, em momentos diferentes, mas que traz o mesmo entendimento, o mesmo contexto. Isso lembra alguma coisa? Isso lembra a codificação, né? Eu acho que Kardec me provoca fazer isso, da gente colher essas informações de várias fontes confiáveis e elas, como um manto, elas têm o mesmo contexto, têm o mesmo entendimento. Não é isso? Deixa eu ver se tem alguma perguntinha aqui. Meu tempo tá ruim, né? Eu já vi aqui que o meu tempo tá ruim. Peraí. Eu termino com 35, né? Caraca, tô ruim demais. Mas vamos lá. Tem o último item aqui. Agora a gente entra. Vou estender uns 5 só, tá, gente? Só para terminar isso daqui. Agora a gente entra no outro subitem. Tem a ver com o item anterior. Tem tudo a ver. O subitem é o item 48, subtítulo chamado Eterna Sucessão dos Mundos. O subtítulo já é um curso, né? Eterna Sucessão dos Mundos. Trazendo aquele conceito de que os mundos são perecíveis. A matéria, ela é perecível. Né? Da mesma forma com que ela é perecível, ela dá o conceito de sucessão. Ela não é reciclada, ela passa a ter uma outra função lá, que é a história do Sol ou das estrelas, em que elas têm um número de energia, como o Sol, e em algum momento de toda essa eternidade, ele vai parar de emitir luz e vai passar a cumprir uma outra função solidária na criação em plano maior, né? nesses universos que a gente vê por aí. Então a gente fala de eterna sucessão dos mundos. Primeiro parágrafo do item 48. Ele coloca assim: vimos que uma única lei primordial e geral foi dada ao universo para assegurar a estabilidade humana, e que essa lei é perceptível aos nossos sentidos por inúmeras manifestações que denominamos forças diretrizes da natureza. Vamos mostrar agora que a harmonia do mundo inteiro, considerada sob o duplo aspecto eternidade do espaço, é assegurada por essa lei suprema. Então ele cita uma lei, né?
que atua na criação e na destruição desse mundo. O que eu entendi e o que eu pesquisei, que não sou um cara ligado a esse assunto, é que essa lei ainda não foi descoberta, ainda não foi entendida aqui pela ciência, né? Mas alguma parte dela foi o que ele chama de forças diretrizes da natureza. Ou seja, essa lei se manifesta nas nossas percepções através da lei gravitacional, da lei eletromagnética, da lei fraca, da lei forte, mas que essa lei principal ainda é objeto de desconhecimento, né? Pelo menos no meu entendimento. E ele continua no item 49 falando disso. Ele diz assim: com efeito, se remontarmos à origem das primitivas aglomerações da substância cósmica, notaremos, sob o império dessa lei, a matéria sofre as transformações necessárias que levam do germe ao fruto maduro, e que, sob a impulsão das forças nascidas dessa lei, ela percorre a escala das revoluções periódicas. Não, ele fala dessa lei em que leva do germe ao fruto maduro, essa mesma lei, fazendo essas revoluções, essas manifestações. E no item 50 tem um trecho que ele coloca ainda mais claro, da seguinte forma: as mesmas leis que elevaram acima do caos tenebroso e que a gratificaram com os esplendores da vida, as mesmas forças que governam durante séculos da sua adolescência, que lhe firmaram os primeiros passos da existência e que conduziram a idade madura à velhice, vão também presidir a desagregação dos seus elementos constitutivos, a fim de restituir ao laboratório em que a potência criada aure incessantemente as condições de estabilidade geral. Esses elementos vão retornar à massa comum do éter para se assimilarem a outros corpos ou para regenerarem outros sóis. Então ele coloca uma ideia sobre essa lei, né, que governa o macro e governa o micro, que governa o germe e que governa o fruto maduro e que governa a velhice. Essa mesma lei, ela preside essas transformações. É pelo menos a parte que eu entendi. E ele coloca assim no item 51. Desse modo, a eternidade real e efetiva do universo se acha garantida pelas mesmas leis que dirigem as operações do tempo. Por isso que não é um caos. Eu entendi dessa forma, né? Essa lei, para reger todo esse conjunto, né, todo esse ciclo, todas essas revoluções desses objetos, né? A estabilidade do universo se acha garantida, né? E ele continua: dessa maneira, mundos se sucedem a mundos, sóis a sóis, sem que o imenso mecanismo dos vastos céus jamais seja atendido nas suas gigantescas molas. Aí ele encerra o que ele quis nos fazer entender sobre a sucessão. Então é isso. Essa lei governa do germe à velhice desses astros, né? E governa tudo. Então, por isso que ele dá a condição do título ser verdadeiro. Eterna sucessão dos mundos, né? Ou seja, no conceito de que é infinito todas essas criações e essas destruições em termos astronômicos, né? E no item 52, o Kardec coloca assim: logo, reconheçamos aqui, como nos nossos outros estudos, logo reconheçamos aqui, como em nossos outros estudos, que a Terra e o homem nada são
em confronto com o que existe e que as mais colossais operações do nosso pensamento ainda se estendem apenas sobre o campo imperceptível diante da imensidade, da eternidade que o universo nunca terá um fim. Eterna sucessão dos mundos. Né? E Kardec começa a exercitar, incluir nesse item 52 a questão da vida inteligente. Nós, né? Agora encarnados, mais espíritos que têm a faculdade da inteligência, né? E que o Paulo vai abordar isso, essa questão de vida inteligente depois, né? Nos próximos itens. E ele conclui assim: e quando esses períodos da nossa imortalidade houverem passado sobre as nossas cabeças, o que eu entendi dessa parte? Né? Quando a gente já estiver numa condição de entender que não morremos mais e que essas vidas aqui são passageiras, esses corpos, assim como o Sol, ou assim como outros planetas, como Marte, que não há vida aparente lá, assim como ele tem os seus auges, eles depois voltam ao germen, voltam ao éter divino. Ele fala dessa nossa imortalidade, que a gente vai encarnar e reencarnar, né? Morre e vive, morre e vive, morre e vive. Quando a gente passar por esse período, que já passamos por uma parte deles, né? Quando isso passar por as nossas cabeças, aí ele continua, quando a história atual da Terra nos parecer qual sombra vaporosa no fundo de nossa lembrança, aí a gente vai estar reencarnado lá no outro planeta, melhor, porque a gente busca isso, né? A gente vai falar assim, e aquela vida lá na Terra, né? Eu estava como Felipe, a Rejane como Rejane, né? O Paulo como Paulo. Lembrança vaporosa. Continuando. Quando durante séculos incontáveis houvermos habitado esses diversos degraus da nossa hierarquia cosmológica, é a nossa habitação em vários desses astros, em várias essas galáxias, em vários sistemas. Continuando ele, quando os mais longínquos domínios das idades futuras tiverem sido por nós percorridas em inúmeras peregrinações, teremos diante de nós a sucessão ilimitada dos mundos e por perspectiva a imóvel eternidade. Então ele diz que, né, vai nessa peregrinação de corpo em corpo, evoluindo, com certeza, né? Sendo no equilíbrio entre a felicidade e as dores. Né? E quanto mais a gente repetir isso, melhor a gente desenvolve esse entendimento do que é infinito, do que é eterno. Né? E para concluir, eu digo para vocês assim, nas minhas reflexões, o quanto são gigantes as construções materiais, comparando com o que a gente tem aqui, um apontador. O quanto é gigante o Sol em relação ao apontador, a gente. Então, isso me trouxe essa reflexão, e é muito óbvio o quanto cada matéria tem a sua proporção, tem a sua dimensão. Mas eu não parei aí. Eu também pensei importantes no trabalho junto de Deus nas suas criações. Lembra do trecho do André Luiz? O quanto nós chegaremos lá e nos conectaremos a Deus e ajudaremos eles nessas criações, co-criando em plano maior. Por enquanto, co-criando e ajudando e sendo solidário
em plano menor, né? E o quanto é importante e essencial essa vida que a gente vive. Ah, mas em relação a Júpiter eu sou um nada. Tudo bem, materialmente falando. Mas o quanto essa vida nesse corpício pequenininho aqui é importante para o meu espírito imortal, para o meu espírito infinito. Porque é através dessa matéria em que eu fui permitido usufruir é que se dará a minha evolução. Obrigado pela atenção, gente, e pela companhia. Regiane, terminei. Obrigada, Felipe, pelas considerações. Muito bom mesmo. Aposto que prendeu a atenção de todo mundo, porque foi bem bacana, você trouxe uns elementos bem legais para a gente poder observar, né? Vou aproveitar para dar uma boa noite aqui para quem chegou, que foi a Guaraciara da Silva Correia, boa noite, e a Luciane Delfino, boa noite também, seja bem-vindo. Olha, Felipe, o Tiago, ele botou uma interação aqui, ó. Felipe, eu me lembrei da raiz das religiões, tão diferentes, mas que tentam trazer os mesmos ensinamentos. Aí depois ele botou assim, ó, Felipe, sem entrar no mérito de discussões políticas. Eu diria assim, quero. Eu diria assim, rapidamente, eu sou apaixonado por todas as religiões, porém não concordo com alguns movimentos religiosos, né, querendo separar o espiritismo, aquele que eu estou abraçando agora, né, o espiritismo do movimento espírita. Né? Então, as religiões, que é uma obra permitida por Deus, elas vêm para poder nos fazer melhores. Mas quando mescla com as imperfeições e se torna um movimento, aí pode ser que dê algumas desvirtuadinhas, mas que a gente se concentrando na essência, como o espiritismo, em essência, vem revelar o cristianismo primitivo, se a gente se concentrar nisso, a gente deixa essas questões políticas que têm a ver com poder, com dinheiro, com conquistas, com essas coisas mundanas, essas coisas materiais, que a gente tem certeza que tem validade e terá um fim. Mas eu concordo contigo. A raiz, a essência de toda a religião, ela é uma permissão de Deus para ajudar as suas criaturas, que somos nós. Quer falar alguma coisa, Paulo? Quer interagir com relação a esse comentário? Não, desse comentário eu me lembrei de uma obra que é bastante legal, de um autor já falecido do movimento espírita, o Herculano Pires. É um dos grandes escritores do movimento espírita no Brasil. Ele tem uma obra que é O Espírito e o Tempo, e essa obra ela trata desse histórico do desenvolvimento medianímico ao longo das eras aqui da evolução humana, né? É como se fosse um tratado de antropologia espiritual. Ele vai pegar estudos desde do homem primitivo, né? Do paleolítico, neolítico, as sociedades mais primitivas, até chegar na era moderna. E vai mostrar o paralelo a isso, como que em todas as eras se fez presente a realidade espiritual. E aí isso me lembrou porque ele vai falar ali um termo que é as raízes das religiões, pelo menos eu entendi no sentido de origem delas, né? A raiz está justamente na presença do elemento espiritual, porque o Herculano Pires ele vai mostrar que para um homem primitivo, mal saído das cavernas, era muito difícil construir uma ideia abstrata, uma mitologia que tivesse uma origem abstrata. Essa capacidade humana de criar abstração, de construir sistema, vai se dar muito depois, com o desenvolvimento das suas mentalidades. Então, as raízes das religiões é a realidade espiritual que sempre esteve presente. É muito mais lógico
ter a religião nessa origem do elemento espiritual. E é isso. Agora, os grandes sistemas religiosos, as religiões que vão substituir as mais primitivas, isso vem junto com esse crescimento, né? O homem usando o raciocínio. E aí vai usar sistemas, dogmas em cima de dogmas, vai confundir um pouco, né? E a missão do espiritismo, entre várias, é dessa também. É limpar, né, os sistemas que foram criados para abafar essa realidade original, que é o elemento espiritual, né? Basicamente isso. Exatamente, eu concordo plenamente, né? Porque o que a gente vê é que em todas elas, em todas essas religiões, existe um fundamento de amor, de caridade ou de compreensão, mesmo que não tenha assim um amor, mas há, né, um respeito. Agora, normalmente os movimentos religiosos, eles infelizmente ficam infectados dos nossos males, né? Os males que a gente traz com a gente como seres reencarnantes. E você falou uma coisa, Paulo, que realmente essa mentalidade de abstração, ela se desenvolve depois da oralidade, né? Depois que a gente vai fazendo todo aquele sistema de oralidade. O Tiago está aqui, ó, ele botou assim, ó. É difícil mentalizar a dimensão dessa mutabilidade dos planos quando comparamos com nossa efêmera passagem aqui na Terra. Aí outra. Ocorre a distorção das religiões pelo homem. Concordo, Felipe. Deixa eu ver, tem mais uma aqui. Alex de Freitas Rangel chegou também, boa noite, seja bem-vindo, pode entrar na discussão e agregar comentários ou dúvidas. É isso, né? Eu vou falar bem rapidinho aqui, porque na verdade já acabou, né? Tem um ponto aqui muito interessante que fala, já sabemos que essas leis presidem a história do cosmo, aquelas leis que o Felipe estava falando, né? Aquelas leis universais que a gente ainda não descobriu exatamente qual é, mas que a gente consegue presenciar ela em todo local, né? E que agora importa saber é que elas presidem igualmente a destruição dos astros, porquanto a morte não é apenas uma metamorfose do ser vivo, mas também uma transformação da matéria inanimada. A gente vê na própria Terra processos de erosão, a gente vê que montanhas, né, imensas se transformam em montanhas menorzinhas e depois de planícies, né? A gente vê mares mudando de lugar. Houve uma época em que essa região aqui, por exemplo, uma época assim bem distante, onde essa região aqui de Bangu e Campo Grande era mar. Acharam fósseis aqui nessa área, fósseis que só de seres marinhos. Né? Então, assim, provavelmente há milênios atrás, essa região onde a gente vê que é assim, né, afundada, era algum lugar onde tinha um reservatório de água. A gente vê aí dilúvio, né, enchendo alguns lugares de água que não tinha, lugares se tornando desertos, né, enchentes. Então, assim, a própria matéria, ela se renova todo o tempo, né? Não só os seres vivos, mas toda a matéria não orgânica também se renova constantemente. É isso aí. Bom, Paulo, para a gente não se delongar mais, eu vou passar a palavra para você, ficar à vontade. Boa noite a todos, obrigado, Regiane, e obrigado também ao Felipe, e assim, facilita muito o meu trabalho, foi muito bom aí os itens do estudo de hoje abordado pelo Felipe, com uma didática incrível, e aquela visualização que ele colocou do nosso universo visível, né, muito legal. E realmente resume em imagens tudo aquilo que nesse capítulo já vínhamos trabalhando. Falei um pouquinho para funcionar como teste também. Gostaria de saber o retorno de vocês. Está legal o áudio? Está dando para ouvir? Beleza. E assim, muito legal. Então, esse capítulo Uranografia, né, que tem a sua origem na percepção trazida por um espírito que assina como Galileu, da qual Kardec vai encaixar nessa obra, né? É porque Kardec, naquele momento, ele estava encarnado, né? Então, muitas percepções, assim como muitas coisas trazidas no ensinamento dos espíritos, só mesmo
a gente compreenderia vindo da espiritualidade para cá. É claro que Kardec, hoje já desencarnado, ou estando encarnado em algum mundo superior, ele tem esses conhecimentos todos, mas a gente já sabe que quando a gente vem para o mundo de carne, né, muitas das percepções que temos enquanto espíritos são temporariamente abafadas em um momento de vigília. E isso não é absoluto, né? A gente sabe que quanto mais elevado é um espírito, mais ele tem essa capacidade de transcender a matéria mesmo encarnada. E assim, é muito legal. Eu vou trabalhar os dois últimos itens desse capítulo, que funcionam mais ou menos como conclusões, que é a vida universal e a outra parte que vai tratar da diversidade dos mundos, né? Então, relembrando aqui a Gênese, né? Essa quinta obra fundamental do Espiritismo, ela é o aprofundamento lá da primeira parte do Livro dos Espíritos, em que a gente lembra lá a divisão temática, né? Começa o estudo sobre Deus, né? Porque só tem sentido, né, na filosofia espírita, ao falarmos da criação da matéria e da atuação nessa matéria do princípio inteligente, o criador de tudo, que é Deus, que é a base da filosofia espírita, é Deus. Então, a partir dos atributos de Deus, a gente começa a construir toda a teoria espírita, né? Partindo dos atributos de Deus. Então, ali é o princípio originário de tudo, e a gente fez esse estudo aqui, né? A atuação da providência divina nesse universo. E esse Deus, esse Criador, ele vai ser o Criador da matéria, do princípio material e do espírito. O espírito não apenas a alma humana, mas o espírito entendido no sentido mais geral, é o princípio inteligente. E aí, nessa concepção da doutrina espírita, a gente tem a nossa trindade, né? Que são os três elementos fundamentais. Deus, o criador do universo, de tudo, do princípio, Deus cria o princípio material e o princípio espiritual, o princípio inteligente. Esse princípio inteligente, ele vai se juntar com a matéria, com o princípio material, e aí a gente tem o que nessa fusão? A grande obra da criação, né? Então, a criação, tudo aquilo que a gente vem estudando até aqui, e até com uma certa profundidade nesse capítulo, é estudar a criação. E a criação se dá pela fusão do espírito na matéria, né? Lembrando que o espírito ele vai atuar nos mundos materiais. Tem também a questão do mundo dos espíritos, que lá também tem uma matéria que é sutil. Mas aqui no mundo dos materiais é aonde os espíritos vão fazer uma etapa de toda a sua evolução espiritual. E aí a gente vai entrar em outros conceitos das quais nós já estudamos em outras obras. Um deles, por exemplo, um conceito fundamental, é o da reencarnação. O que é a reencarnação? É a necessidade que as criaturas, né, aí já falando da humanidade, né, precisa passar por experiências no mundo material para galgar uma etapa da sua escalada, da sua evolução, né? Não tem, de acordo com o que os espíritos nos ensinaram, como evoluir sem passar pelos mundos materiais. O espírito poderia evoluir vivendo apenas numa dimensão espiritual? Poderíamos pensar assim? Não foi pelo menos isso que os espíritos superiores nos ensinaram nas obras fundamentais. É necessário para o aprendizado espiritual, para a nossa evolução, para o nosso progresso, que a gente vivencie experiências nos mundos materiais.
Então, relembrando, a gente tem o nosso conceito de trindade. Deus, criador de tudo, criador do princípio material e criador dos espíritos, das inteligências que atuam no universo. E a gente tem a obra da criação. E dentro da obra da criação, dos mundos materiais, em seus diversos aspectos, nas suas diferenças de idade, de espírito que estão lá, a gente tem uma classe especial que são os seres vivos. Então vamos colocar, só para ficar mais fácil de entender, a nossa Terra que a gente já conhece, esse mundo aqui. Aqui a gente tem a matéria propriamente dita, que a gente chama até numa linguagem já da na codificação, os seres inanimados, né, não animados, sem ânima, sem o princípio vital e principalmente sem o princípio inteligente, que é a matéria bruta, que são as substâncias mistura que a gente já conhece. A água, a terra, o ar e por aí vai, né? As rochas. Só que dentro desse planeta material existe uma classe especial, que são a classe dos seres vivos. E por que a classe dos seres vivos é tão especial para a doutrina espírita? Porque é nela em que vão atuar os seres inteligentes da criação quando tem que passar por essa etapa, por essa experiência nesse mundo material. Nenhum espírito vai encarnar, por exemplo, numa rocha. Seria incompatível. Nem na água, assim, né, de um modo que vivesse. Então, ele precisa encarnar num ser vivo, né? Essa parte de ser vivo, todo ser vivo, ele tem o seu princípio inteligente. A gente chama princípio inteligente por ser um termo mais geral. Isso a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. Mas entre os seres vivos, há uma classe especial no sentido assim, todas as criaturas de Deus são especiais, mas especial no sentido de ter a especificidade de encarnar almas que já estão num determinado grau de progresso, que são as almas humanas, ou espírito com letra E maiúscula, né? Então, essa alma que encarna na espécie humana é diferente do princípio inteligente que encarna nos animais. Isso aí, mais para frente, a gente vai entender melhor essa relação do princípio inteligente com a alma humana, tá? Não precisa agora, nesse momento, fazer as perguntas sobre isso. Vamos chegar nessa parte quando a gente tratar da gênese orgânica e da gênese espiritual. Mas a gente chegou na humanidade, a espécie Homo sapiens. Essa espécie recebe a encarnação dos espíritos. Então, perceba, e a gente está nessa etapa aqui, através da reencarnação, através de sucessivas existências. Aí eu pergunto para vocês, apenas na Terra? Também não. Os espíritos nos ensinaram. Todos os mundos são solidários, né? A gente poderia viver apenas na Terra, progredir aqui apenas na Terra? Eu falei há alguns minutos atrás que a encarnação, as encarnações sucessivas, são necessárias para o progresso espiritual. E aí a gente poderia pensar, então, a gente vai sempre viver na Terra, desde lá do estágio de espírito simples e ignorante, até chegar ao último grau da escala espírita, teríamos essas condições? Os espíritos da codificação ensinaram também que não, né? Essa ideia poderia até ter uma lógica se a humanidade aqui na Terra tivesse toda no mesmo ponto de partida, se todos os homens tivessem o mesmo grau de inteligência e o grau de moralidade. É o que a gente observa? A gente observa diferenças. Temos no mundo pessoas que já têm as virtudes desenvolvidas, que são boas. Temos as pessoas que, né, na verdade são espíritos que encarnam, que ainda estão muito presos às sensações da matéria, ou que são teimosos no mal, momentaneamente, né? Ninguém, em sua essência, é criado para o mal, mas o espírito, pelo livre-arbítrio, pela sua livre escolha, né? Ele pode cometer atos
que ferem a lei de Deus. Ferir a lei de Deus, eis a definição do mal, né? Infração à lei divina. Essa lei divina que é construída na nossa consciência. O que seria essa consciência? Todo esse repositório aonde a gente vai aprendendo a lei de Deus, na medida que a gente vai tendo experiências. E também as inspirações que são lembradas pelos nossos protetores, né? Então a lei de Deus ela vai sendo gravada na consciência, ela está na consciência, né? Nessa experiência que cada um de nós temos. Às vezes a gente esquece ela, né? E para isso Deus, na sua bondade infinita, está sempre nos lembrando, enviando missionários do bem, que ensina a sua lei pelo aspecto moral, e mais ainda, quando cada um de nós vem à Terra, há um espírito protetor para cada um de nós, que lembra a todo momento a lei de Deus. Então, em nenhuma hipótese, estamos desamparados, né? Voltando aqui nesse tópico da vida universal, nesse texto ele vai, né, num aspecto de conclusão de toda essa abordagem que fizemos ao longo dessas 3 semanas, colocar assim, por isso que o subtítulo é A Vida Universal, e ele vai mostrar que as humanidades que estão encarnadas nos diferentes mundos não estão isoladas entre si, que essa humanidade, embora esteja momentaneamente encarnada em diferentes mundos materiais, há uma solidariedade em que sentido, né? Não são estranhos uns aos outros, né? Aqui na Terra, na que a gente chama no estudo da história de história antiga, né? As sociedades elas viviam mais ou menos isoladas, né? Tanto que o conhecimento do mundo era, por exemplo, nas sociedades que se desenvolveram ali em torno do Mediterrâneo, tinha aquele conhecimento. Do continente africano, se conhecia a parte que entrava nas relações comerciais com os romanos, os gregos, os povos da Ásia, né? A África mais ali para trás também tinha outras sociedades que eram desconhecidas. No continente americano aqui também você tinha sociedades. Lá no Extremo Oriente, na região que hoje é a Oceania também, tinham sociedades. Na medida que o homem vai se desenvolvendo, esses contatos vão ficando cada vez mais constantes, e nisso se dá a aprendizagem e também aí a dominação de uma sociedade, né, mais ambiciosa pela outra, que adquiriu mais ali o progresso tecnológico, enfim, né? Paulo? Voltei? Agora Estão me ouvindo? voltou. Volta 2 foi só minutinhos aí na sua oratória. Tá, 2 minutinhos, agora não sei de onde parei, mas eu estava falando... Da África, os povos da África. Ah, sim, não, era isolado, mas perceba, ao longo das transformações, que vamos caminhando para frente, esses contatos vão ficando cada vez mais fortes, e nessa medida vamos conhecendo diferentes culturas. Até que hoje a gente chega no estágio de um que a gente chama do globalismo, né? De um mundo global. É claro que não paramos por aqui, várias outras coisas teríamos que progredir mais, inclusive a conhecer e respeitar diferentes culturas. Mas eu trouxe esse paralelo, mais ou menos, para explicar a questão da humanidade encarnada em diferentes mundos. E aí o que se diz nesse texto as diferentes humanidades não estão isoladas. A comunidade dos espíritos é uma só, né? É claro que a gente vai ter, e todos que estão nessa turma aqui já fizeram o estudo lá do Evangelho, lembra? No capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, e onde você tem a maioria de uns espíritos que já entende melhor a lei de Deus, é cerceado, né, a entrada dos espíritos que ainda estão momentaneamente apegados ao mal, não perturbar a ordem, porque isso vem da justiça de Deus também. Cada um está aonde precisa estar para progredir, para atuar, né? Nesse momento estamos aqui na Terra.
dizem que está caminhando, né, para a regeneração. Estamos nessa transição. E quando que a gente vai poder dizer a Terra é plenamente um mundo de regeneração? Quando, enfim, o bem sobrepujar o mal. Quando o bem for maioria. Estamos nessa luta que a gente vive hoje aqui, ao ligar a televisão, ao ver o que se passa no dia a dia, ao analisar o nosso contexto, é uma eterna luta do bem com o mal, inclusive dentro de nós mesmos, né? A gente está aqui aprendendo a doutrina espírita, aprendendo sobre o bem, e muitas vezes a gente tem dificuldade em aplicar aquilo que eu aprendo. É uma luta interna entre nós mesmos e no contexto que a gente vive. Mas é uma transição. Vai chegar um momento em que, individualmente para nós, fazer o bem se torna uma condição natural, sem esforço, né? É da natural, é da disposição. E, olhando no sentido coletivo, vai chegar um momento em que esse planeta, as ações do bem, vai ser maioria em relação ao mal. E aí a gente tem uma mudança de categoria na Terra. A gente pode dizer, é plenamente um mundo de regeneração. No momento, a gente está começando a caminhar. Ainda é um mundo de provas e expiações, com iniciativas, né, já tendo aquele respingo de luz, né, para a gente vislumbrar nos próximos séculos, aí, nas próximas décadas, uma transformação para um mundo de regeneração. Então, o que ele diz nesses itens eu vou pular aqui para o item 56, ó. Tem até o item que está aqui destacado. Se os astros que se harmonizam em seus vastos sistemas são habitados por inteligências, não o são por seres desconhecidos uns dos outros, mas, ao contrário, por seres que trazem marcado na fronte, né, na sua face, o mesmo destino, que se hão de encontrar temporariamente, segundo suas funções de vida, e encontrar de novo segundo suas mútuas simpatias. E continua. É a grande família dos espíritos que povoam as terras celestes, né? Os outros diversos mundos. É a grande irradiação do Espírito Divino, né? Deus, que abrange a extensão dos céus e que permanece como tipo primitivo e final da perfeição espiritual. Então perceba, né? Os mundos são solidários. A gente está aqui, a gente pode evoluir, pode uma próxima encarnação ir para um mundo melhor, né? Aqueles que ainda são teimosos e insistem no mal, também pode ir para mundos aonde tem que, de acordo com a própria categoria. Porque isso também, eu estou dando spoiler de um capítulo final que a gente vai trabalhar aqui na Gênese. A terceira parte da Gênese, ela trata das predições. E lá tem um capítulo da geração nova, né? Então vai falar, a Terra está em mudança. Essa mudança, esse tempo que dos espíritos, não é o mesmo nosso. E isso é importante entender, porque muitas vezes ficamos ansiosos, né? Ora, os espíritos da codificação falaram da mudança na Terra, mas eu estou vendo tanto mal. Tem duas coisas aí. Primeiro o mal ele faz mais alarde, né? A gente tem uma impressão de que há muito mal, porque se a mídia só foca no mal, então a gente só vai ter a visão do mal. O bem geralmente não é noticiado. E um outro ponto também é a diferença da percepção do tempo, né? Deus não tem pressa. A gente já estudou aqui nos primeiros itens que trata desse capítulo. Deus está na eternidade. O que é um tempo? O que são alguns séculos perante a eternidade? Não vou nem falar de Deus, vou falar dos espíritos elevados, né? Então, para os espíritos elevados, 500 anos, 5 séculos, é como se fosse 5 anos, cara, gente, para eles, né? O que a gente entende como 5 séculos, para eles são 5 anos. Então, essa percepção do tempo é diferente. A providência divina e a espiritualidade que comanda o progresso na Terra, eles não são ansiosos. A ansiedade é uma imperfeição característica de nós. Espíritos elevados não são ansiosos. Respeita o tempo, cada um no seu tempo. Mas é fato também que a Terra ela tem que progredir, porque está na lei do progresso que todos os mundos materiais progridem. Aí o que vai acontecer? Aqueles elementos, né, aqueles espíritos que ainda não teimam no mal, eles já vão sendo transferidos, né,
E aí vem algumas mensagens mediúnicas que já mostram que há esse processo, né, gradativo. E aí também eles não estão sendo passando por uma regressão, sendo penalizados, porque isso também não está na lei de Deus. A lei de Deus ela é 100% educativa. Estão apenas indo para mundos de acordo com a própria natureza, com seu grau moral. E lá ele vai evoluir junto com outras criaturas, né? Através do uso da inteligência, vai aprender a empregá-la para o bem, até chegar um momento que se arrepender e tudo mais, né? Ninguém fica eternamente no mal. Chega uma hora que o espírito ele se arrepende. Isso é da própria lei, né, divina. Mas Deus espera o próprio livre-arbítrio. Porque se fosse forçado, não haveria progresso, né? Para haver um progresso espiritual, tem que ser algo autônomo, né? Uma moral autônoma, que parte da vontade do espírito em evoluir e melhorar. Antes de passar para o próximo item, eu só queria colocar uma coisa também, né? A gente tem a ver com a nossa ansiedade também. Primeiro, essas questões da astronomia é legal a gente estudar. E a gente, enquanto espírita, segue a ciência que tem a responsabilidade mais de estudar essa parte material. E assim, a humanidade está aí colocando instrumentos de observações em Marte e tudo. Só assim, por prudência, Kardec sempre tratava essas questões de existência em outros planetas como hipótese. Tanto que ele vai usar assim, no futuro do pretérito, né? Que Marte teria vida, está lá no Livro dos Espíritos. Não há uma resposta final, né? Isso é da prudência, né? Se comprovar que há vidas, e aí é outra coisa, em que categoria de vida? É uma vida mais desenvolvida? Que tipo de ser vivo, né? É um planeta que ainda está em gestação? É um planeta que já teve vida e que aconteceu como na hipótese aqui da Terra, que houve um meteoro e dizimou a vida naquele momento? São coisas que cabe à ciência estar investigando. Talvez nós, quando chegarmos no mundo espiritual, porque lá no mundo espiritual os espíritos têm a sua própria ciência, estudam, a gente vai perceber essas coisas da qual nesse momento aqui, pela condição material, a gente não tem condições de investigar. Então, o recado é sempre tratar com prudência, né? Também não precisa ser cético e tudo, e ser apressado em dizer, né? Não, a doutrina espírita estava em erro, não sei o quê, porque também, muitas vezes, a própria ciência ela está sempre se renovando, né? E, então, assim, é prudência, né? A gente vai acompanhando os progressos com prudência. O que a gente tem que ter pressa é a nossa melhora ética, melhora moral. E muitas vezes isso a gente tem uma paciência, né? Não, vamos deixar aqui nossas imperfeições e tudo, depois eu melhoro. E isso é o mais importante, como Kardec vai dizer. A função principal do espiritismo é o progresso moral. A gente é apressado em outros conhecimentos, mas aquilo que realmente tem a ver com a nossa felicidade, nós somos apressados em melhorar. Passando aqui para o próximo item, diversidade dos mundos, que começa lá no item 58. Perceba que, propositalmente, né, eu fui... acho que todos nós, vocês já estão acostumados com a forma que a gente trabalha, né, geralmente, não daria tempo para ler os textos todos. Nosso papel aqui é ser facilitador de estudo, né? Que, na verdade, depois que vocês têm que efetuar a própria leitura corrida, né? Aqueles que estão aí nos acompanhando, né? Porque não tem como eu pegar o conhecimento espírita que está aqui em mim, que não é muita grande coisa, eu tenho muita coisa para aprender, né? Eu sou um espírito de terceira ordem, colocar, ó, toma, joga aí para vocês. O conhecimento não se dá assim. Conhecimento cada um adquire por si próprio, né? Isso é da própria concepção moderna da pedagogia. A gente tem que despertar. E cabe cada um estudar, né? Aquela coisa da aula expositiva, em que o professor fala e o aluno tem que ficar quieto para assimilar. Esse conhecimento pedagógico já está ultrapassado. A aprendizagem se dá numa troca, uma multa, né? Por isso que a gente chama aqui a participação de vocês. Também somos aprendizes, né? A diferença é que destinamos um tempo maior da nossa vida para estudar isso aqui, enquanto outras pessoas na vida corrida do dia a dia, né, vai aproveitar desse nosso trabalho momentâneo, e aí tem a troca,
e aí ambos mudam, né? A aprendizagem é a mudança, né? Não se dá aprendizagem se a gente não mudar. Então, assim, diversidade dos mundos, isso vai ao encontro daquilo que até desde semana passada e nos itens anteriores o Felipe abordou, né? E tem também, eu toquei nesse ponto aqui, né? Os mundos, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eles dividem em mundo primitivo, né? Destinado a encarnações dos espíritos nas suas primeiras, né, experiências na vida, né? Ou mesmo nem ter encarnação da humanidade, né, nessa alma desenvolvida. A Terra já passou por esse estágio, que é o estágio desde da sua criação, onde começou a desenvolver a escala dos seres vivos, já formações, e aí depois a gente vem para o mundo de provas e expiações, aonde temos mais desenvolvimento das sociedades, aonde o homem, né, enquanto humanidade, ele vai sendo mais responsável pelo mal que comete, e por isso ele precisa expiar. Estamos até hoje nessa brincadeira aí, mundo de provas e expiações. Há não apenas a Terra, há outros mundos na mesma categoria, e aonde geralmente o mal ele é maioria em relação ao bem, ou pelo menos é o que domina. A próxima etapa é o mundo de regeneração, onde ocorre o processo inverso, né? O bem domina o mal, e esses mundos servem como estadia, né? Como descanso, assim, no sentido do espírito que já galgou determinados progressos em mundos anteriores. E aí a gente tem os mundos ditosos, que é um estágio superior, e depois os mundos celestes, que são as habitações dos espíritos puros. A gente tem um exemplo que é Jesus, né? E esse espírito puro, como o Felipe lembrou, ele tem diversas missões diferentes, né? Uma delas, por exemplo, participar na obra da criação, né? De um modo aí que é até difícil para nós concebermos, né? Mas a gente vai vendo aí a diferença. Então tem uma diversidade nos mundos, e essa diversidade também de acordo, né, com essas diferenças de características, esses mundos vão servir para diferentes habitações dos espíritos de acordo com os seus graus, né, de evolução moral. Então, assim, é vasto, né, a obra da criação. Ele vai, para a gente entender essa diversidade dos mundos, basta a gente olhar aqui a Terra, né, a diversidade com que a gente observa as diferenças das constituições, a diferença da matéria. Se a gente olhar lá a tabela periódica, tem um pouco mais que 100 elementos, né, na natureza, mas assim, essas combinações químicas vão gerar assim diversidade que para nossa percepção é absurda, né? Então perceba assim como uma centena de elementos ínfimos pode criar toda essa vastidão, né? E aí talvez no universo aí eu estou ampliando, né? Não apenas nesses orbes próximo à Terra, mas nessa vastidões de milhões e milhões de galáxias, né? Quem garante que a gente não tem até outros elementos, outras concepções, e aí a gente pensar nessa combinação, então é vasto demais, né? A obra de Deus ela é vasta demais, é como ele vai colocar aqui, né? Dentro do nosso mundo a gente já observa essa diversidão da natureza, né? Imagine na obra toda de Deus. É como ele vai dizer no item 61, olha só. Ora, se tal é a variedade que a natureza nos há podido evidenciar em todos os sítios desse pequeno mundo tão acanhado, que é a Terra, tão limitado, quão mais ampliado não deveis considerar esse modo de ação, ponderando nas perspectivas dos mundos enormes? Quão mais desenvolvida e pujante não a deveis reconhecer operando nesses mundos maravilhosos, que muito mais que a Terra lhe atestam a inapreciável perfeição. Muito legal, né? Então, assim, é um capítulo que a gente encerra assim, mas que vai trazer reflexões bastante legais.
E esse capítulo ele prepara, assim como a gente vai ter mais estudos ainda nessa linha do conhecimento científico, mas tudo isso para ter uma noção que é nesse universo em que vamos atuar enquanto espíritos, né? Encarnando e atuando nos mundos materiais, que é uma etapa muito importante do nosso progresso. Porque a Gênese, nessa primeira parte, é tratada a Gênese espiritual, a origem e para onde a gente vai. E é por isso que Kardec ele vai colocando vários capítulos aí. Importante dizer isso, porque senão a gente pode achar, mas que livro chato, é maçante. Por que Kardec vai falar de universo, dessas coisas? Kardec era expert nessa divisão didática, temática, e ele não colocaria essas questões à toa, tudo tem um propósito, né? Porque é nesse conhecimento desse universo, para entender isso, senão a gente não vai entender como é que se dá a evolução do espírito. A evolução do espírito é no mundo material, que está inserido num sistema com outros mundos, que está incluído num outro sistema de estrelas e por aí vai. É. E é muito legal o estudo. Vou abrir aqui para perguntas e ponderações para a gente estar encaminhando o nosso estudo. Encerro aqui minha fala. Nossa, Paulo, foi ótimo, excelente. Eu viajei hoje na didática de vocês. Acho que não podia estar em melhores mãos do que na de vocês, viu? Muito, muito, muito obrigada mesmo. E, ó, tem uma porção de interação aqui, ó. Vamos lá com o Tiago. O Tiago está interagindo muito. E muitos de nós, ele fala assim, ó, e muitos de nós temos competências bem desenvolvidas e outras atrasadas. Eu mesmo, de tempo em tempo, me surpreendo positiva e negativamente. Aí ele completa, hoje reconheço que viver com o outro e em sociedade é, na verdade, nos autoconhecer. Quer falar alguma coisa sobre isso, Paulo? É a pedra de toque, né? A gente não evoluiria se a gente vivesse no deserto, né? Ou se a gente vivesse sem contato com o outro. É a pedra de toque. A vida em sociedade é a pedra de toque, né? Assim como a gente pode evoluir na erraticidade. André Luiz aprendeu o mundo no mundo espiritual, mas para ele evoluir de fato, né, teria que fica aplicar. Restrito, né? A vida em sociedade, ela realmente dá o tom, né? Ó, ele fala assim, ó, vou confessar que às vezes questiono se a Terra realmente mudará. Então, certamente. Ou se os espíritos que se adiantaram irão para outros planos. Por a Terra sempre passa por esse ciclo de desenvolver os povos até certo ponto. Eu, assim, até quero dar um pontinho bem pequenininho na sua fala. A gente não pode esquecer de jeito nenhum essa questão de, nós somos um mundo em evolução, né? Tem os bons, tem os maus. A gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa de tem os bons, tem os maus, né? Porque não há essa dicotomia da forma que a gente acredita. O outro é mau, eu sou bom. Aí o outro olha para você e fala assim, não, a outra ali é má, eu sou bom. Né? A gente precisa entender que essa dicotomia, ela não tem menor razão de ser, porque a evolução, ela se dá não em escada, e nisso eu gosto muito, isso é uma ideia da Aline, que fazia estudo comigo, lá na Casa Espírita, e a ideia dela de que a evolução é uma rampa, eu acho que é a ideia perfeita, porque a cada passo que você sobe, você não tem uma diferença gigantesca, mas a cada passo você vai vendo a sua diferença do passo anterior, sem se diferenciar por completo e sem estar totalmente nenhum e totalmente nem outro. Às vezes o passinho é maior, às vezes o passinho é menor, mas a gente está nessa questão da evolução todo o tempo, né? Inclusive, eu acho que, não sei se eu já falei, tem uma série na Netflix que ela é excelente para poder mostrar isso, nem todos os pais gostam, mas ela é interessante porque ela mostra que nem todo ser é feito só de luz, nem só de escuridão. Porque a gente vê nos contos de fadas, né?
tem o bonzinho, tem o malzinho, e nessa série que é O Era Uma Vez, Once Upon a Time, eles misturam, eles colocam humanidade nos personagens dos contos de fadas. Então, é um conto de fada na vida real, onde as pessoas se relacionam, onde você vê o bem e o mal em todo lugar, misturadinho. É muito bacana isso, né? E aí ele tá falando assim, o Tiago, ó. Mais uma interaçãozinha aqui dele, calma aí. Ele coloca assim, e de alguma forma essa civilização é extinta e se começa tudo de novo. Quer dizer, ele está meio que desiludido da questão da evolução, né? Aí ele fala assim, talvez seja só ansiedade minha pela evolução. E aí, Paulo, o que você tem para falar sobre isso? Não, é muito boa essa observação. E quando ele fala de progresso, né, sempre... O espiritismo ele nasceu num contexto também, isso causa certa confusão, né? Junto com o positivismo. Falando que o espiritismo é influenciado, mas era um contexto também. Então estava muito em voga essa questão da evolução, do progresso, né? Mas não é um progresso linear como se era assim entendido, né? Principalmente nesse positivismo kantiano, daquela coisa linear. O Tiago ele colocou exemplo de algumas civilizações, né, que tiveram certo progresso material e aqui aquela localidade parecia entrar em decadência, né? Muitas vezes os espíritos passam por aquilo ali, por aquela sociedade, mas aqueles que vão substituir pode ser outros espíritos também. Mas assim, e eu cheguei a comentar assim, por exemplo, a ciência ela vem se amadurecendo, então a própria ideia assim de uma civilização versus aquilo que não é civilização, que é uma sociedade mais primitiva, são conceitos de civilização assim dentro das ciências humanas assim muito, a gente tem que ter um certo cuidado mais, porque hoje em dia a gente tem muito da questão da empatia de entender o outro, né? Uma alteridade. E quando a gente fala de progresso, assim, é mais no sentido geral, não um progresso linear. É um progresso que se dá assim, né? E basicamente dessas questões aí também. E a gente tem que ter cuidado com o relativismo moral também, né? Quando a gente fala da lei de Deus, da lei moral, a lei moral, segundo a lei espírita, ela é baseada na lei da natureza, da lei de Deus, que está na natureza. A moral, no entendimento espírita, não passa por uma concepção, né, de que é uma artificial, que é criada pela sociedade, como é pregado por muita ciência e por muitas correntes filosóficas. Por isso que a gente tem que ter cuidado com termos e com aquilo que a filosofia espírita coloca. Um exemplo, a escala espírita. Ela fala que há determinados espíritos que só fazem o bem. E esses espíritos podem encarnar na Terra. Na cabeça de um psicólogo ou de um cientista psiquiátrico, isso seria impossível. Não, todo ser humano sempre vai ter um respingo de maldade, alguma coisa. Desculpa. E é o que geralmente a gente vê, né? Porque espíritos de segunda ordem que encarnam aqui são raríssimos. Mas existem. Talvez mais em abundância em outros mundos, né? Só ter cuidado com a especificidade que a doutrina espírita coloca. Por isso que a gente, às vezes, não pode confundir com certas teorias materiais, mas foram legais as observações aí. Só para dizer que eu tô arrasada, porque você falou que evolução, espíritos elevados não são ansiosos, eu não vou ficar arrasada essa noite, não vou nem dormir, porque do jeito que eu sou ansiosa, eu tô bem longeão mesmo. Ó, a gente tem aqui um último comentário para encerrar, a Aline Amorim, do clã Miller. Verdade, Paulo, na erraticidade estudamos, tomamos conhecimentos, mas é no plano material que temos a oportunidade de pôr em prática. É isso, gente. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisinha. Ele fala assim, ó, eu comparo a Terra com um planeta de pressão, uma panela de pressão que acelera o processo da evolução à base da pressão mesmo. E é verdade, né, cara? É muito verdade.
E ó, o Alex colocou aqui, ó, não haveria razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo? Todo o trabalho intelectual teria que recomeçar? E aí? Acho que ele colocou isso quando o Paulo estava comentando sobre o comentário do Tiago, se vai ter mais um cataclisma, né? Em que vai ter um êxodo dos viventes, e aí ele comenta isso, não haveria razão do adiantamento científico, né? Não teria uma continuidade. Ele faz uma afirmativa. Aí todo o trabalho intelectual, ele dá uma ideia de que esse cataclisma, ele tecnicamente, ele não seria, não estaria, não seria uma coisa inteligente, já que os anteriores não existia espírito humano encarnado, os 5 anteriores, né, que ocorreram, não tinha espírito humano encarnado. Então não se perdeu muita coisa, obviamente se perdeu matéria, mas não progresso. O Alex está dizendo aí, eu entendi dessa forma. Sim. Gente, acabou. Infelizmente, a gente tem que encerrar. A gente passou 5 minutinhos, porque a gente tem, né, que interagir, a gente não pode deixar essa interação para lá. Eu gostaria de agradecer a presença de todo mundo que esteve aqui, que contribuiu com os comentários, com as perguntas, os nossos colaboradores que estão sempre aqui, né, dedicando, tirando um tempo para estudar, para tirar as nossas dúvidas, para poder dar um estudo bacana para a gente. Então, olha, muito obrigada pela presença de todo mundo. Paulo, a prece é com você. É assim, vamos agradecer, né? Mais uma oportunidade essa semana de estudos, mesmo que afastados materialmente, mas cada um de seu lar, que possamos estar interligados, né? Em comunhão de pensamentos, e que essa troca que houve aqui de estudo edificantes possam nos inspirar e trazer para as nossas concepções, para a nossa bagagem de entendimento, mais elementos, mais recursos que possamos utilizar no contexto social em que vivemos, com a nossa própria conservação e a relação com a lei de Deus. Que possamos vivenciar tudo isso, ter muita fé, acreditar que podemos superar todas as atribulações que nos acometem, acreditar, ter fé que nunca estamos desamparados, mesmo nos momentos mais difíceis, ter sempre essa força dentro de nós e que possamos nos animar para que, enquanto estamos aqui, que possamos empregar todos os esforços da nossa transformação moral para fazer o bem, sempre sendo útil, pois a todo momento somos chamados para ser útil ao próximo, sempre que o nosso concurso se faz necessário, seja ouvindo um amigo, uma amiga, seja auxiliando pessoas desconhecidas que vêm até nós, precisando ouvir um esclarecimento, precisando de um auxílio, pode ser material, pode ser de ordem moral, mesmo que possamos estar aptos apenas a ouvir, porque muitas vezes se faz necessário que possamos ouvir um desabafo alheio. Então sempre ficar atento a isso, nesse momento que muitas pessoas acometidas por doenças, por tribulações materiais, pela falta do necessário. Então, possamos ficar atentos e observar em que podemos auxiliar, em que podemos ajudar. E através desse esforço contínuo,
é que vamos internalizando a lei de Deus, e aí a gente vai observando que fazer o bem é o melhor caminho para a nossa própria felicidade, e fazemos isso de um modo natural, se integrando na lei divina, na lei de amor, na lei de caridade. Possamos sempre lembrar disso. No nosso recolhimento diário, reservar algum dia para conversar com o nosso anjo da guarda, para avaliar nossos atos no dia a dia com os outros, com o próximo, aonde estamos errando, aonde precisamos melhorar. E assim, com essas reflexões, só temos a agradecer. Está por encerrada mais uma reunião em teu nome, que assim seja. Graças a Deus. Gente, boa noite, bom descanso para todo mundo. Um grande beijo. Até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, Tchau, gente.